Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos que me ouvem, que ela esteja no profundo e no íntimo do seu ser, conduzindo os teus passos, e que o Deus Todo-Poderoso possa promover mais paz através da tua palavra, que essa palavra possa ser um bálsamo, que ela possa ser um verdadeiro refrigério e também servir de ensinamento e sabedoria para a nossa vida. Como que está o coração, meu irmão? Como que está o coração, minha irmã? Que Deus abençoe, tá? Que Deus abençoe muito a sua vida. Estou aqui torcendo por você. Eu gostaria de te dizer isso. E eu quero repetir, estou aqui torcendo para que tudo vá bem em tua vida. Vamos lá? Vamos para mais uma palavra, para mais uma breve reflexão vinda do céu, um maná que desceu vivo do céu sobre a nossa vida. O texto hoje para a nossa breve conversa encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quero ler o capítulo 8, verso 22 em diante, para aquilo que o Senhor quer falar. Diz assim, certo dia Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do mar. Assim entraram num barco e partiram. Durante a travessia, Jesus caiu no sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. E o barco começou a se encher de água, colocando-os em grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas. A tempestade parou e tudo se acalmou. Então ele lhes perguntou: onde está a sua fé? Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si: quem é este homem? Quando ele ordena, até os ventos e o mar lhe obedecem. Glória a Deus. Ministrei há pouco irmãos, essa mesma passagem, só que relatada por Marcos. E há algumas pequenas diferenças. Logicamente, irmão, cada olhar tem uma forma diferente de ver a mesma passagem. Eu quero repetir isso. Cada olhar tem uma forma diferente de ver. Isso se trata de nós. Isso se trata justamente daquilo que é uma visão que Deus nos dá. Nós enxergamos a vida diferente de cada um. E aqui nós já podemos aplicar isso, que cada um vê a mesma cena de várias formas. Às vezes a mesma história é contada por pessoas diferentes de uma forma diferente. E é o que acontece. Logicamente, irmãos, sempre levando em conta o Evangelho de Jesus Cristo e os seus princípios. E pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto. A palavra começa falando: certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. Então eu já quero começar te dizendo, meu irmão, minha irmã, que Jesus tem um dia certo para começar a missão com você. Deus já marcou a hora e a data. Deus já marcou a hora e o dia do começo da missão. Certo dia ele disse: vamos ao outro lado. E é evidente isso que eu vou falar mais no Evangelho de Marcos. Por quê? Primeiro o Senhor Jesus ensinou, primeiro o Senhor deu a aula teórica, como é de praxes. Por exemplo, quando nós vamos para a faculdade, uma chuva de conteúdo é derramada sobre nós, e com os discípulos não foi diferente. Mas existe um momento em que o Senhor quer nos levar para a prática. Existe um momento em que o Senhor quer nos dar uma experiência sobrenatural. Primeiro nós vamos estar com a palavra bem afiada em nossos corações e em nossas mentes, mas Deus já marcou o dia e a hora certa para que você comece a missão e para que você cumpra o teu propósito. Em João capítulo 10, versículo 20, o Senhor Jesus diz: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E Ele envia, tem um dia e uma hora certa. A palavra diz assim, assim entraram num barco e partiram. Assim que ouviram, irmão. Assim que o Senhor deu a ordem. Então, eu quero te dizer algo muito sério. Olhe bem no fundo dos meus olhos. Não procrastine quando a ordem vier. Não fique protelando. Não deixe para depois. É na hora. Não procrastine. Olha, eu gosto muito do texto de Atos 10,
que mostra o encontro justamente de propósitos entre Pedro e Cornélio. Pedro, quando chega na casa de Cornélio, há uma cena bastante inusitada e todas aquelas coisas que acontecem, como Cornélio se dobrar diante de Pedro, achando que ele seria até mesmo um deus. E Pedro gentilmente o levanta, dizendo: sou homem como a ti. Ele ouve pacientemente Cornélio falar como Deus pediu que ele o chamasse. Mas em Atos 10, 33, me chama a atenção como Cornélio fala: assim que ele me mandou, imediatamente mandei buscar. Assim que ele me ordenou, imediatamente mandei buscar. Porque, irmão, quando Deus dá uma ordem, a vitória já é certa. Quando Deus nos chamou para a missão, não precisamos ficar com medo. É só ir com Ele. E entenda, o Senhor Jesus diz: vamos. Você não vai sozinho, meu irmão. Você não vai sozinho, minha irmã. Olha, vai ter sofrimento, vai ter dor, vai ter luta, vai ter muitas lágrimas. Vai ter momentos em que nós vamos pensar em desistir. Vai ter desespero às vezes, mas o Senhor está no barco. Às vezes vamos querer pular do barco, mas o Senhor ainda está lá. Então, não se preocupe, faça imediatamente, porque se o Senhor deu a ordem, o resultado da missão só pode ser vitória. Olha, no versículo 23 ele diz: durante a travessia, Jesus caiu no sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a se encher de água, colocando-os em grande perigo. Diferente de Marcos, Lucas tem uma visão um pouco particular sobre isso, irmãos. Por quê? Ele coloca aquilo justamente como uma prova, um teste de fé. O Senhor prova os corações daqueles que Ele ama. O Senhor prova os corações daquele que Ele escolheu. O Senhor prova os corações e a fé também daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, às vezes vai parecer que Deus, irmão, está ausente, porque Ele dormiu. A palavra, Lucas usa a expressão caiu no sono. É como se Ele estivesse inconsciente. É como se Ele estivesse ausente. É como se Ele não estivesse ali. Até porque eu creio que Ele confiava nos discípulos. Lucas observava dessa forma, que Ele confiava nos discípulos. Por quê? Pedro, João, Tiago e André faziam parte de uma nação pesqueira. Eles trabalhavam como pescadores, portanto, estavam acostumados a enfrentar o mar, e creio que muitas vezes deveriam ter enfrentado em fúria. Estavam fazendo aquilo que estavam acostumados a fazer. Mas às vezes vai parecer que Deus está ausente. Ele nos chamou para ir ao outro lado, mas caiu no sono. Isso é uma clara evidência, irmão, do que? Muitas vezes, quando o Senhor nos deu umas ordens, às vezes Ele vai ficar em silêncio. Às vezes vai parecer que Ele não está lá. Às vezes nós vamos ter a impressão de que Ele pulou do barco. Às vezes nós vamos ter a impressão de que Ele nos deixou sozinhos na missão. Às vezes vai parecer que nem era para nós fazermos aquilo que nós estamos fazendo. Mas é só uma prova de fé. Quero ler com vocês Salmo 66, versículo 10. Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como prata. Tem um motivo, irmão. Tudo que você está vivendo e tudo que você está vendo está servindo só para te lapidar. Ele fala: fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas pusestes fardos. É o que está aparecendo, irmão. Vamos ler novamente o versículo, porque ele fala assim, ó: logo, porém, olha como Lucas retrata: caiu no sono, logo, porém, veio um mar e uma forte tempestade. O barco começou a se encher d'água. Quantas vezes nós pensamos que Jesus colocou nós numa armadilha? Quantas vezes nós pensamos que aquilo que nós ouvimos é uma furada? Por quê? Porque o barco começou a se encher d'água. Logo a tempestade vai inundar e nós vamos ficar à deriva. Essa é a impressão que nós temos. É ou não é verdade? É ou não é o que pensamos? O barco começou a se encher d'água, colocando-os em grande perigo.
colocando-os em grande perigo, fizeste-nos cair em uma grande armadilha. Agora, no versículo 12, preste atenção. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas há um lugar de fartura nos trouxeste. Rabá. Derrecamanda randa cai. Derraba sorrecabanda raba da labanderreque de suda randa do cojoko do rabacam. Dorocomanda rabanda shekantaraya. Eu vou repetir. Há um lugar de fartura nos trouxeste. E eu não sei, meu irmão. Não sei, minha irmã. Qual é a missão que ele te colocou? E eu não sei. Qual é a promessa? Qual é a palavra que está sobre você? Mas haverá fartura. Haverá calmaria, haverá bonança. Olha, nunca é em vão, nunca mesmo. Acredite nisso. Chega um momento em que o medo vai embora. Chega um momento em que o amor perfeito toma conta. Olha, a palavra diz assim: os discípulos foram acordar, clamando: Mestre, vamos morrer. E nesse momento, irmãos, eu creio que eles passaram na prova. Eu creio, por quê, meu irmão? Eu quero te perguntar, onde está a sua confiança? Eles poderiam tentar fazer sozinho, irmão, já que eles eram pescadores, já que eles estavam acostumados. Afinal, o mestre era um carpinteiro. Mas eles tinham visto o mestre fazer muitas outras coisas. Ainda não viram acalmar o vento e o mar, mas já tinham visto. Em Lucas 1, versículo 37, vai dizer que para o Senhor nada é impossível. Em Marcos 9, 23, vai dizer que tudo é possível ao que crê. Em Mateus capítulo 19, versículo 26, nos diz que pode ser até impossível para os homens, mas tudo é possível para Deus. Então eles sabiam quem é que estava lá. E eu quero perguntar para você mais uma vez: onde é que está a sua confiança? Quando as coisas apertarem, onde é que você vai colocar a sua confiança? Vai ser na sua própria forma de fazer? Ou haverá um clamor? Mestre, nós vamos morrer. Quantas vezes nós pensamos, irmão? Quantas vezes nós vamos pensando que daquele dia não passa, que o nosso coração já não aguenta mais, que parece que nascemos só para sofrer. Mas Salmo 56, versículo 3 diz: mas quando eu tiver medo. E é impressionante o salmista, porque, irmão, ele sabia que ia passar, mesmo sendo chamado por Deus, que ia passar por momentos de medo e insegurança. Mas quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti. Confie nele, irmão. Olha, a palavra vai dizer, meu irmão, a palavra vai dizer o seguinte, ó: os discípulos, mestre, vamos morrer. Quando Jesus despertou, porque, irmão, o que desperta o mestre? É o desespero? É porque nós vamos morrer? É porque nós vamos desistir? Não. Nenhuma delas. É o clamor. Quando o mestre acordou, quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas. A tempestade parou e tudo se acalmou. Então Jesus tem poder, meu irmão, sobre a causa e o efeito. Causa, vento, efeito, ondas. Causa, efeito, efeito, ondas. Causa, muitas vezes, irmãos, vai ser justamente um sopro do maligno. O efeito, uma briga na nossa casa. Muitas vezes a causa vai ser justamente, meu irmão, um dardo inflamado do inferno. E o efeito, uma separação entre homem e mulher. Muitas vezes a causa vai ser justamente uma briga com a família que o próprio Satanás arquitetou. E o efeito, eu vou usar drogas para aliviar a minha dor. Então o Senhor tem poder sobre causa e efeito, meu irmão. Ele é poderoso. Rabada soia, derrecamandachaya. Ele é poderoso para fazer o vento e o mar
ficar tranquilo para você. Ele é poderoso, meu irmão, para expulsar o mal que atormenta a tua casa e transformar a tua família em um lar, em uma família de verdade, não somente um ajuntoado de pessoas que se cobram o tempo inteiro. Ele é poderoso, meu irmão, para tirar toda a influência maligna do teu casamento e lhe dar uma segunda lua de mel, muito melhor do que a primeira, porque a glória da segunda casa é melhor do que a primeira. Ele é poderoso para arrancar o teu filho da biqueira. Ele é poderoso para fazer com que ele pare de cheirar cocaína e fumar maconha, 10 baseados por dia, e o transformá-lo num pastor, num pregador, num empresário, num homem de negócios, num homem cheio do poder de Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então ele é poderoso para fazer, meu irmão, o vento e o mar ficar tranquilo para você. Isaías capítulo 43, versículo 2 vai nos dizer: quando passares pelas águas, eu estarei com você. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, ele não te queimará. E as chamas não vão se tornar em brasas, ou as brasas. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele está contigo. Porque ele está contigo. Agora há a prova da fé. Por quê? Olha, vamos observar o que o Senhor Jesus fala. A hora que acaba o problema, olha, ele olha para os discípulos e fala, olha para os discípulos e fala, então ele lhes perguntou, ele fala assim, a tempestade parou e tudo se acalmou. Tudo se acalmou. Eu quero declarar que vai tudo se acalmar. Mas então ele lhes perguntou, onde está a sua fé? E aí remete à pergunta que eu comecei com vocês, onde está a sua confiança, irmão? Nos assustamos, irmãos, quando nós olhamos para o lado. Nos assustamos quando nós olhamos para a circunstância. Nos assustamos, meus irmãos, quando nós olhamos para a dificuldade do caminho. É uma tendência bastante humana. Isso tem uma tendência de levar a nossa fé. Agora, o que desperta o mestre, por isso que eu falei, o que desperta o mestre não é a nossa necessidade, não é justamente se está doendo ou não, é justamente o nosso clamor. É em quem nós colocamos a nossa confiança. Paulo vai dizer aos Colossenses, capítulo 3, versículo 3, manter os pensamentos nas coisas do alto. Isso é uma clara alusão de que nós devemos ficar conectados com o céu. Mas Tiago 1,12 diz justamente que é motivo, irmão. Ele fala assim, ele diz assim, feliz é o homem que persevera na provação. Porque depois de aprovado, e quando que nós somos aprovados, irmão? Quando nós temos os olhos fitos no Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Que Deus prometeu aos que o amam. Quem é que ama nele? Aquele que guarda os seus mandamentos e confia no Mestre. Ele trabalha, meu irmão, para aqueles que esperam, para aqueles que confiam nele. É ele que pode fazer esse mar ficar calmo. É ele que pode fazer esse mar ficar tranquilo. É ele que pode dar uma ordem para o vento parar de soprar. É ele. Somente ele que tem poder, irmão. Somente ele. Olha, e a palavra fala... Admirados e temerosos, os discípulos disseram entre si, quem é este homem? Quando ele ordena, até os ventos e o mar lhe obedecem. Quem é este, meu irmão? Agora, quem o conhece não teme o mar revolto, irmão. Teme a ele. Ficaram temerosos dele. Por quê, irmão? Eles estavam acostumados. Aquilo ali foi uma clara evidência que o Senhor Jesus deu justamente no ambiente aonde eles estavam acostumados. Eles eram pescadores, nunca tinham visto. Tanto que ficaram todos admirados e temerosos. O temor ficou em quem agora? No Senhor, irmão. Se ele faz isso com aquilo que nós estamos acostumados aqui, imagina o que esse homem pode fazer. Essa é a indagação que sai do ser deles. Sabe por quê, irmãos? Quem conhece o Senhor, quem conhece o seu Deus,
não teme o mar revolto, mas teme o seu Deus. E é por isso que Daniel, capítulo 11, versículo 32, vai falar que quem conhece o seu Deus fará proezas, ou quem conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Então resista firme, meu irmão, porque depois desse processo, depois do treinamento, depois do aprendizado, Deus tem, sabe, algo que está do outro lado, a calmaria, a bonança e o mar calmo para você. Depois do processo, tem milagre. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre. Tchau, tchau.